Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 9, Atlético Goianiense 0. É isso mesmo, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o triunfo, as crias abriram 6 pontos de vantagem na liderança, já que o Cruzeiro, segundo colocado, tropeçou na rodada, apenas empatou, e aí o Verdão chega a 31 pontos ganhos, deixa o Cruzeiro com 25, o Vasco da Gama e Corinthians tem 25 também, ou seja, as crias fazendo campanha muito, muito boa, quase 80% de aproveitamento dos pontos aí, né? São 31 pontos conquistados de 39 possíveis. E daqui a pouco tem os 9 gols do Verdão, a escalação com novidades do técnico Arthur Tiro. E vamos destacar o nosso Eduardo Conceição, de apenas 15 anos de idade. Essa imagem resume o que foi a partida, né? Os zagueiros do Atlético Goianiense lá atrás, caídos, e o Eduardo fazendo seu gol. Ele fez 3, tá? E foram 3 gols muito bonitos, 3 pinturas, principalmente o primeiro, que ele anotou ainda na primeira etapa, digno de Puskás, sensacional. Acho que vocês já viram, mas não custa nada rever esse gol que foi sensacional. Bom, sobre os autores dos gols do Verdão, quem abriu o placar lá em Barueri foi o Wesley, que dessa vez atuou com a camisa 10. Segundo gol do Wesley no Campeonato Brasileiro Sub-17. É um atleta que vem num ótimo momento. Na última partida deu 2 assistências, agora balança as redes. Enfim, tem sido peça ofensiva muito importante no esquema, né, do técnico Arthur Iti. Bom, quem marcou 2 vezes no primeiro tempo foi ele, Juan Francisco, atacante que vive um ótimo momento. Eu separei aqui, ó, peguei o recorte dos últimos 7 jogos do Juan Francisco entre sub-20 e sub-17. Nesse recorte de 7 jogos, ele marcou simplesmente 8 gols e deu 6 assistências. É isso mesmo. Ele tem jogado um pouco no Campeonato Paulista sub-20, né? E no Campeonato Brasileiro sub-17 ele já é um dos artilheiros do Verdão, com 7 bolas na rede. Bom, e falei que o Juan Francisco é um dos artilheiros do Verdão na competição, porque o outro artilheiro é o Juan Gabriel, que deixou dele também contra o Atlético Goianiense, também tem 7 gols no Campeonato Brasileiro da categoria. E também fiz um recorte dos últimos 7 jogos do Juan Gabriel, até porque ele também vem atuando em jogos do Sub-20. Então, nas últimas 7 vezes que ele entrou em campo, ele simplesmente anotou 9 gols e deu uma assistência. A assistência que ele deu foi exatamente agora contra o Dragão. Ainda na primeira etapa, quem também deixou dele foi o Juan Iago. Aliás, o Palmeiras fez 6-0 no primeiro tempo, né? Até esqueci de citar. E um dos 6 gols nos primeiros 45 minutos ali foi exatamente do nosso volante artilheiro, Juan Iago, que já tem agora 3 gols no Brasileirão Sub-17. Bom, e chegou a hora da gente falar dele, Eduardo Conceição, o grande destaque do Verdão na partida contra o Atlético Goianiense, não só pelos 3 gols, né? Ele foi o artilheiro do Verdão na partida, mas também pelas jogadas de efeito. Separei algumas delas aí para vocês, né? Sempre dribles em projeção, um jogador muito ousado, né? Parte para cima, às vezes até num pouco espaço ali, né? Não tá nem aí, vai para cima o Eduardo. Tem apenas 15 anos de idade, nasceu em dezembro, né, cara? Então ele faz 16 só no finalzinho do ano. Se ele demora uns dias a mais para nascer, ele iria nascer em 2010, no caso, né? E seria neste momento um atleta do sub-15 do Palmeiras, né? Mas já está arrebentando no sub-17. Ele ganhou a vaga de titular para esse jogo contra o Dragão, né? Entrou no lugar do Tauan. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso na hora que eu trazer os 11 iniciais do técnico Arthur Tiro. Mas com esses 3 gols ele chega a 4 no Campeonato Brasileiro Sub-17. Bom, e na segunda etapa, quem também marcou o seu foi o Vinícius, meio-campista que entrou, né, durante o segundo tempo e marcou de pênalti. Aliás, no último final de semana, no jogo válido pelo Campeonato Paulista Sub-17, ele também tinha anotado um gol de pênalti. É um jogador que bate bem, né? Penalidade, aliás, nesses 2 pênaltis que eu citei, os 2 foram batidas praticamente perfeitas, sem chance nenhuma para o goleiro adversário. Esse foi o primeiro gol do Vinícius no Brasileirão da categoria. Ele começou o campeonato como titular, se lesionou, aí agora está voltando aos poucos, mas claro, né? Ficou difícil a concorrência ali na frente, porque tá todo mundo jogando bem. Bom, sobre a escalação do Arthur Tiro, o técnico palmeirense teve um desfalque na zaga. Guilherme Lira recebeu o 3º cartão amarelo na rodada passada contra o Cruzeiro e não pôde atuar contra o Atlético Goianiense. Então o Fred entrou em seu lugar. No ataque, uma mexida por opção, entrou o Eduardo Conceição e saiu o Tauan, né? Então, Tauan iniciando no banco de reservas, ele que entrou bem no intervalo, deu 2 assistências no segundo tempo. Isso mostra, né, a força, a qualidade desse time sub-17 do Palmeiras. Então, a formação ficou da seguinte maneira: no gol,
Luiz Fernando. Na lateral direita permaneceu o Niackson por ali. A gente lembra que o Matheus Gomes já voltou, por enquanto tem iniciado no banco de reservas, talvez não esteja 100% ainda, mas a verdade é que o Niackson tem dado conta ali da vaga de lateral direito. Na lateral esquerda tivemos o Derek, que é outro que vem jogando muita bola. Na zaga tivemos a entrada, portanto, do Fred, né, substituindo o suspenso Guilherme Lira. Fred atuando ao lado do Lucas Ramon, que deu uma assistência no primeiro tempo. Vamos lá para o meio-campo, capitão Luiz Pacheco ao lado do volante artilheiro Juan Iago, e no ataque o quarteto Wesley com a camisa 10, com a camisa 11 o Juan Gabriel, o 7 Eduardo Conceição, o Dudu e como camisa 9 o Juan Francisco. Bom, então vamos assistir os 6 gols do Verdão marcados no primeiro tempo. Prestem atenção no último deles, marcado pelo Eduardo Conceição. Daqui a pouco a gente volta para falar da segunda etapa. O primeiro gol do Verdão saiu após um lateral cobrado pelo Derek. O Juan Gabriel vai dar assistência e o Wesley, com a sua canhotinha, abre o placar lá na Arena Barueri. Segundo gol do nosso camisa 10 no Campeonato Brasileiro Sub-17. Segundo gol do Palmeiras saiu uma jogada pelo meio. A gente vai ver uma jogada rápida de futsal ali do Juan Francisco para dar assistência. Juan Gabriel finaliza, goleiro da rebote, e o próprio Juan Francisco está ali como um camisa 9 para finalizar. Mais um dele na temporada. Daqui a pouco eu atualizo os números dele para vocês. Ó, cobrança de escanteio rápida, Juan Iago vai colocar na área, Lucas Ramon vai se atirar na bola e o zagueirão acaba dando assistência para o gol do Juan Gabriel, o 7º gol dele na competição. Daqui a pouco o Juan Francisco faria o seu 7º gol no torneio também, né? Numa cobrança de pênalti. Mas antes, para variar um pouquinho, ótima jogada do Eduardo Conceição pela esquerda, e a gente vai ver, ó, que a bola vai chegar até os atacantes do Palmeiras. Primeiro o Juan Gabriel, né? Toca para o meio. Quem completa para o gol depois do rebote do goleiro é o segundo volante, Juan Iago, camisa 8, aparecendo na frente para marcar pela terceira vez no Campeonato Brasileiro Sub-17. Aí sim, a gente vai ver a cobrança de pênalti. Primeiro, o pênalti sofrido, né, pelo próprio Juan Francisco, após uma bela assistência do Wesley. A gente vai ver que o zagueiro, na verdade, camisa 5 do Atlético Goianiense, não foi tão inteligente no lance, né, deixou o Juan Francisco entrar na área, depois agarrou o camisa 9 do Palmeiras, pênalti marcado. Próprio Juan Francisco na cobrança bateu muito bem, aí sim, 7º gol do camisa 9, Juan Francisco, no Brasileirão Sub-17. E aí a gente chega no gol mais bonito da partida, e gol mais bonito certamente do Campeonato Brasileiro Sub-17 até aqui, e vai ser difícil um gol bater esse aí, hein? Olha da onde o Eduardo Conceição saiu, passou por 2, 3, 4, 5, 6 marcadores, bateu cruzado de canhota, que nem é a boa, a bola caprichosamente toca na trave antes de entrar. Golaço do nosso camisa 7. Bom, no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez 2 mexidas e colocou o time para frente mesmo com 6-0 de vantagem. Então saiu o Juan Iago, que é segundo volante, e entrou o meio atacante Tauan, que foi muito bem, inclusive, no segundo tempo. Então, 5 homens de frente no segundo tempo, apenas com o Luiz Pacheco na contenção. E também saiu o Niackson na lateral direita para a entrada do Matheus Gomes. Bom, e aí na segunda etapa o Verdão marcou mais 3 gols, mas poderia ter sido mais, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o pênalti que o Lucas Gaúcho, que foi outro que entrou durante o segundo tempo, acabou desperdiçando, né, a penalidade. Mas antes, vamos lá para o 7º gol, marcado pelo Eduardo Conceição, mais um golaço do nosso camisa 7, o Tauan é quem aciona o nosso atacante, né? Ele vai fazer mais uma filinha ali com direito à caneta, vocês viram, e marcar mais um belo gol, mais uma pintura do Dudu, nosso Eduardo, lá na Arena Barueri. E o 8º gol foi de pênalti, hein? Mais um de pênalti na partida, dessa vez o Vinícius, quem cobrou muito bem, por sinal, né? O meio-campista aqui, assim como o Lucas Gaúcho, que eu já citei, entrou durante o segundo tempo. E para fechar o placar, o 9º gol para coroar a grande atuação, né? Atuação de gala do Eduardo Conceição, mais uma assistência do Tauan, mais uma pequena fila ali e uma pintura do Eduardo Conceição para anotar o seu hat-trick na partida. Palmeiras 9-0 diante do Lanterna Atlético Goianiense em Barueri. Poderia ter sido mais, né? Falei agora há pouco que o Lucas Gaúcho teve algumas oportunidades. Vamos assistir, ó. Primeiro uma cabeçada na trave do nosso centroavante, camisa 19, né, que entrou durante o segundo tempo. Depois ele rouba uma bola ali do defensor, fica na cara do gol, tenta uma cavadinha com a canhota, né? Ele é destro, colocou para fora e depois ele teve uma chance simplesmente num pênalti. E aí o Lucas Gaúcho parou no goleiro Juan. Então 9-0 mesmo no placar. Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Fortaleza, hein? Então na próxima quarta, às 15 horas, já anota na agenda aí.
Verdão é líder disparado agora, né, com 6 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro Sub-17. Os 8 primeiros se classificam, regulamento igualzinho ao do Sub-20. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante para nós. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.